Fala pessoal, tudo beleza? Galera, a gente vai estar resolvendo agora algumas questões de física, né? As questões de física da prova da SpaceX 2019. E a gente vai começar pela questão 21. Olha só o que ele diz pra gente, né? Antes eu vou dar uma lida, porque eu não sei se você já está aí afinado com o formato da prova da SpaceX ou se você começou a se preparar agora, enfim. Vamos dar uma lida no escopo que vem antes das questões, tá? Ele diz assim: escolha a única alternativa correta dentre as opções apresentadas que responde ou completa cada questão, assinalando-a com a caneta esferográfica de tinta azul ou preta no caderno de resposta, beleza? Então ele fala assim, questão 21, foi a primeira questão de física da prova de 2019 da SpaceX. O circuito de um certo dispositivo elétrico é formado por duas pilhas ideais, possuindo cada uma tensão V, 4 lâmpadas incandescentes que possuem resistências elétricas constantes e de mesmo valor, L1, L2, L3 e L4, e fios condutores de resistências desprezíveis, conforme o desenho abaixo. Considerando que as lâmpadas não se queimam, pode-se afirmar que, blá blá blá. Aí ele te dá as opções. Primeira coisa que eu quero te chamar a atenção, esse aqui é o circuito aí que tem desenhado na sua questão. Uma coisa, galera, você percebeu que a questão não fala de número em momento algum? Ele não fala que a resistência da lâmpada é tanto, que a potência é tanto, que a pilha tem tantos volts. Ele chama de V, diz que todo mundo tem a mesma resistência R e vida que segue. Por que isso é importante? Porque é fundamental que você aprenda a trabalhar com letras. Porque os números eles servem para particularizar um caso. Quando você enfia números no meio do processo ou fica tentando calcular as coisas quando não tem necessidade, você cria um problema gigantesco para você, que é o caso dessa questão. Se você tentar resolver ela calculando as coisas, os números não encaixam, eles dão frações irredutíveis, você não vai conseguir desenvolver elas direito, e aí vai caindo em dízima, vão ficando divisões complexas. Enquanto que se você trabalhar com o conceito da matéria, é muito mais fácil. É por isso que é importante ter domínio da teoria, para que você consiga sair daí facilmente. Então vamos analisar algumas coisas. Algumas coisas em especial não são objeto de análise da questão, mas eu vou falar para vocês e a gente já dá uma visualizada nisso. E aí, num outro momento, em uma outra videoaula, a gente analisa isso com profundidade. Primeira coisa, essas pilhas, elas, na verdade, para a análise que a gente vai ter que fazer das opções, elas são irrelevantes. Só que, vamos aproveitar para lembrar uma coisa aqui, né? Se você olhar essas pilhas, você vai perceber o seguinte, elas estão com um polo norte de uma focado no polo sul da outra. Quando isso acontece, você está associando dois geradores, né? A gente pode chamar a pilha assim, né, de gerador. Então, se eu tivesse uma voltagem V e uma voltagem V, no total eu teria uma voltagem 2V, porque eu teria voltagem V de uma, voltagem V da outra. Então, a minha voltagem total seria V mais V, e a minha voltagem total seria o equivalente a 2V. Isso para a gente é irrelevante, eu nem vou usar essa ideia, mas é só para te chamar a atenção. Por quê? A prova da SpaceX não costuma fazer esse tipo de maldade, mas eu poderia ter a pilha invertida. Se ela tivesse invertida com a polaridade positiva para positiva, a gente teria uma subtração ali. E aí daria um problema, né? Porque quando você tem várias pilhas associadas, você pode acabar se confundindo se não perceber esses pequenos detalhes, tá? Mas vamos continuar aqui. As duas pilhas associadas impuseram uma diferença de potencial entre os terminais do circuito e fizeram com que os elétrons se movessem de maneira ordenada, ou seja, corrente elétrica. Então, eu tenho uma corrente I que saiu do circuito. A corrente I que sai é a mesma I que entra. Então, a corrente de saída é a mesma corrente de chegada. Só que, ó, aqui nesse ponto, isso é um nó. Num nó, eu tenho a ramificação da corrente. Ou seja, uma parte da corrente vai seguir, vou chamar de I1, e uma parte da corrente vai descer, que eu vou chamar de I2. Você consegue perceber aqui que a corrente que percorre a lâmpada 1 é a mesma que percorre a lâmpada 2. E aqui a lâmpada 3 está sendo percorrido pela corrente 1. Essas duas correntes se juntam nesse outro nó e aí sai exatamente a mesma corrente que tinha entrado. Até aí tudo bem?
Só que aqui você tem que se ligar nos conceitos. A resistência daqui é R, né? Vou chamar de R, porque todas as lâmpadas são iguais. Aqui eu tenho uma resistência R e eu tenho uma outra resistência R. Essas lâmpadas, elas estão associadas em série. Então, ó, resistores em série. Quando você tem resistores em série, como é que você acha a resistência equivalente? A REC vai ser a soma dos resistores, que vai ser R mais R. Então, a REC aqui daria 2R. Ou seja, a resistência total desse ramo vale 2R. E a resistência desse ramo vale R. Se você lembra dos conceitos da matéria, e eu vou caminhar na resolução pelos conceitos, você sabe que passa mais corrente aonde a resistência é menor. Então, quanto mais corrente eu tiver, indica que a resistência do lugar aonde eu estou passando é menor. Da onde vem isso, né? Para você se ambientar aí se você estiver meio perdido. Primeira lei de Ohm. Qual é a primeira lei de Ohm? U igual a RI. Se você deixar o I sozinho, vai ficar U sobre R. Ou seja, aqui se torna evidente o que eu estou falando para você com base na análise das letras. Se eu aumentar o R, como ele está no denominador, o resultado da divisão vai diminuir. E aí a corrente cai. Ou seja, aqui o R é maior do que esse, então aqui a corrente é menor. Portanto, essa lâmpada vai receber uma corrente maior do que essas duas. Então ela vai brilhar mais. Ou seja, eu já concluí que o I1 ele é maior do que o I2. Isso aqui eu tirei de conclusão. Se o I1 é maior do que o I2, a lâmpada 3 vai brilhar mais do que a lâmpada 1 e do que a lâmpada 2, que estão sujeitas à mesma corrente. E ainda tem um detalhe. Como você viu, o I, ele na verdade, ele é o somatório de I1 mais I2. Então, se o I é o somatório de I1 mais I2 e a lâmpada 4 recebe I, quem é que vai brilhar mais dentre todas as lâmpadas? Quem estiver recebendo a maior corrente, tendo em vista que todas elas têm as mesmas características. Então, eu já sei que a lâmpada 4, ela é a que tem o maior brilho. Depois dela vem a lâmpada 1, a lâmpada 3, desculpe, né, essa aqui. E depois tem a lâmpada 1, que brilha a mesma coisa que a lâmpada 2. Então, eu consigo concluir isso aqui sem fazer contas com números, né? E aí agora vamos para as opções. Olha o que ele diz. Na letra A, ele fala assim, a lâmpada L1 brilha mais do que a L2. Então, ó, vamos analisar. A lâmpada L1 brilha mais do que a L2. Ela não brilha mais do que a L2. Elas brilham a mesma coisa porque elas estão sujeitas ao mesmo I. Então, aqui, ó, o brilho, na verdade, é o quê? O brilho é igual. Então, essa opção aqui, ela está errada, tá? Vamos para a letra B aí. Todas as lâmpadas têm o mesmo brilho. Ele está dizendo que todo mundo brilha igual. Não, elas não brilham igual pelo motivo que a gente já percebeu. As correntes são diferentes. Então, ó, correntes diferentes. Esse é o motivo delas não brilharem igual. É por isso que a letra B está errada. Então, a letra B sai também. Letra C. As lâmpadas L1, L2 e L3 têm o mesmo brilho. As lâmpadas L1, L2 e L3 têm o mesmo brilho. Elas têm o mesmo brilho? Não, porque elas estão sujeitas a correntes diferentes. Então, ó, correntes diferentes. Isso que explica elas não terem o mesmo brilho. Então, essa opção também está errada. Letra D. A lâmpada L3 brilha mais do que a L2. A lâmpada L3 brilha mais do que a L2. Isso é verdade, porque a lâmpada L3 está sujeita à corrente I1, que é maior do que a corrente I2, que é a corrente que passa pela 2 ali. Então, a letra D está certa. Vamos dar uma olhada por desencargo de consciência na letra E. A letra E ele diz, nenhuma das lâmpadas tem brilho igual. Quase, né? Essa lâmpada brilha diferente dessa, só que essas duas brilham igual. Então, assim, a lâmpada L1 e a L2 têm o mesmo brilho. Então, aqui o erro é que L1 e L2
tem mesmo brilho. Tá aí então o nosso gabarito, né? O gabarito dessa questão ficou sendo letra D de dado, né? Pessoal, lembrando mais uma vez o seguinte, qual é a grande sacada? Fazer a questão analisando conceitualmente sempre que for possível. Se o examinador não der números, não é para você ficar criando números para ficar calculando as coisas. Você só vai se atrapalhar. Então, não deixem de estudar os conceitos da matéria. Os conceitos da matéria, a parte teórica da matéria é o que vai te dar solidez de conteúdo para você avançar nas questões. Não adianta você querer resolver uma série de exercícios enquanto você não domina os conceitos da matéria. Então, fica essa dica para você, bons estudos e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!